Bem-vindo ao canal do Tigas. Bora mergulhar no mundo do desporto? Esta semana tenho o privilégio de falar com Pedro Marques, é campeão mundial e europeu de handball adaptado, tendo-se sagrado recentemente campeão europeu na primeira edição do Handball 4x4 em Vilnius, na Lituânia. É sem dúvida uma pessoa inspiradora que vai falar muito sobre o seu percurso no desporto adaptado, quer no handball, quer no remo. É um gosto enorme, tenho a certeza que será uma conversa muito humana e muito sensível e darei-te o meu máximo para que fazer honra e jus a este grande convidado que tenho hoje. E a ti só peço que subscrevas o canal, que atives o sininho para mais notificações e partilhes este vídeo com familiares, amigos e conhecidos amantes do desporto, tal como eu, tal como tu. Vamos fazer crescer esta comunidade. Conto contigo desse lado e muito obrigado. Olá Pedro, como estás? Olá, Tudo bem? então, tudo bem, Tiago? Tudo bem, Muito obrigado. obrigado por teres aceito este convite. É um gosto e um privilégio ter-te aqui. Como te disse antes de começarmos a gravar, é mesmo importante para mim receber os nossos heróis. Todos os esportistas para mim são heróis, nomeadamente todos aqueles que não praticam futebol. Os futebol, obviamente, mas o futebol não se podem queixar de falta de Uhum, mediatismo. Tem muito claro. mediatismo e é-lhe dada muita importância. E para mim é muito importante que este meu podcast dê espaço e voz a modalidades menos badaladas, menos mediáticas, ao desporto adaptado. E é isso que eu vou fazer contigo neste episódio. Antes de mais, quero começar por te perguntar o que é que aconteceu quando tinhas 19 anos. Olha, antes de mais, boa tarde a todos e obrigado pelo convite. É com muito gosto que eu estou aqui a dar o meu testemunho sobre a minha caminhada no desporto. E efetivamente, aos 19 anos, eu tive um acidente de moto em que resultou uma paraplegia. Ao nível D7, D8, portanto, a partir dos meus 19 anos, deixei de andar. Portanto, comecei a movimentar numa cadeira de rodas e a fazer a minha vida normal em cadeira de rodas. Portanto, foi a partir dos 19 anos, portanto, já estamos a falar há mais de 30 anos que estou em cadeira de rodas. Portanto, já é muito tempo. Pois acredito. E Sim, tu, já tenho, naquele. já tenho mais anos de cadeira de rodas do que sem ela. Era exatamente isso que eu te ia perguntar, porque, como eu te disse, não vou incidir muito na questão do acidente. Claro. Queria te perguntar a nível do processo de reabilitação. Pelo que partilhaste comigo, foram dois Uhum. anos do processo de Sim. reabilitação. Podes-me contar um pouco como é que Sim, foi eu tive. os passos? Nós, quando passamos por um acidente destes, Uhum. e com é uma transformação muito grande no nosso corpo, na nossa vida, em tudo, mesmo depois em casa, com alterações que temos que fazer na nossa casa. Eu, por exemplo, morava em casa dos meus pais e para aceder a casa tinha escadas. Portanto, tivemos que pôr um elevador. Portanto, há uma série de mudanças que nós temos que fazer e uma série de adaptações que nós vamos fazendo quer a nível fisiológico, quer a nível estrutural. Portanto, estes 2 anos foi mesmo para reabilitar o corpo, para aprender a fazer uma série de coisas, a fazer as transferências, a conduzir, ou voltar a aprender a conduzir, que eu já tinha carta de condução, mas voltar a reaprender a conduzir, fazer uma série de fisioterapia intensiva, ou seja, para pôr o corpo novamente a funcionar para que nós possamos ficar autónomos e seguir com a nossa vida. Eu tive internado 2 meses e meio, portanto, nesses 2 meses e meio tive uma série de complicações, com pneumotórax, portanto, as minhas defesas e o meu corpo o meu índice muscular foi todo abaixo. Portanto, foi voltar a pôr o corpo a funcionar, o corpo a mexer e adaptarmos a uma nova realidade que é andar em cadeira de rodas e fazer tudo aquilo que eu fazia antes, mas com uma cadeira de rodas. Portanto, esses 2 anos foram muito importantes dessa reabilitação. Há quem vá para centros de reabilitação, como é o Coitão, agora existe aqui um no Norte também, e eu tive 2 meses e meio em Cuba, lá num centro de reabilitação. Eu tive aquilo, eram treinos como se fossem, era de segunda a sexta, desde as 8h30 da manhã até às 6 horas da tarde, com intervalo para almoço. É como se fosse um trabalho em que eu tinha um fisioterapeuta só para mim e que fazíamos a reabilitação muito intensiva. Enquanto que aqui em Portugal as coisas não funcionavam um bocadinho dessa maneira, era mais lento, e então tive a possibilidade de ir lá e realmente vim lá a fazer outras coisas, já pronto para a nova realidade que se iria vizinhar. Pronto, e foi assim que eu fiz.
O que é que recordas dessa experiência em Cuba? Deve ter sido muito Ah, interessante. não, a experiência em Cuba foi enriquecedora e eu fiquei mesmo no centro, fiquei mesmo em Havana, eu fiquei num hotel e ao lado, eu saía na recepção e ao lado tinha o centro de reabilitação. E depois nós tínhamos, nos tempos livres, no fim de semana, íamos lá dar uma volta à Havana, íamos conhecer as pessoas, depois entretanto os meus pais também foram comigo e no tempo que eu ficava na fisioterapia e eles iam dar uma volta, chegaram a fazer lá amizades. A minha mãe, entretanto, fez amizade lá com uma cubana que trabalhava no hotel e conseguiu trazê-la depois para Portugal para ela trabalhar cá e ela depois fez vida cá. Portanto, era uma série, ora, é uma realidade diferente da minha. E eu cheguei a levar uma sande com carne para o meu fisioterapeuta porque ele não tinha hipótese de comer carne. Portanto, eu levava do meu almoço, levava sempre uma sande para ele comer, porque ele não tinha hipótese. Eles não tinham hipótese. Era um povo muito afável, gente muito boa, muito trabalhadora, muito alegre, mas depois faltava tudo o resto. Naquele regime que nós conhecemos, em que eles tinham senhas para ir buscar pão, portanto era tudo muito racionado e aquela sande que eu lhe levava, aquilo era um manjar dos deuses. Não E portanto faço havia ideia. esta realidade, uns com tudo, que a mim efetivamente não me faltava nada, mas a eles faltava-lhes tudo. Só não lhes faltava alegria e força de viver que eles tinham de sobra. Portanto, aquilo era também um exemplo de Sim, que nós com tudo e eles têm nada, e muitas vezes nós queixávamos disto e daquilo, e eles, coitados, era complicado. Mas, sim. mas foram 2 meses e meio bem passados. Bem passados. Realidades totalmente diferentes. Olha, Totalmente, totalmente, o totalmente. teu testemunho é super inspirador e esse teu pragmatismo também, acredito que no início não deve ter sido fácil, tinhas 19 Não, anos, mas esse teu pragmatismo ajudou-te a ultrapassar e 31 anos depois aqui estás, aqui que estamos. aqui estás pleno das tuas faculdades, a adaptar a tua vida de acordo a uma condição, mas a não de permitir que seja essa a condição que defina a tua vida. Isso é que eu acho que é o Claro. mais importante, é Não, termos a a cadeira de condição. rodas é um acessório que É me isso. permite. Ela não É, me prende, ela liberta-me. Portanto, eu se não exato. tivesse a cadeira, tinha que ficar em casa. Portanto, a Exato. cadeira É isso mesmo. ao contrário do que as pessoas possam pensar que nos prende, não, a cadeira liberta-nos, é aquilo que nos permite fazer tudo e mais alguma coisa. Óbvio, era exatamente isso que eu te ia perguntar. Tu na altura, quando tinhas. Essa opção de tu ires para Cuba foi algo que foi muito depois de tu teres tido o acidente ou pensaste logo, ok, isto vai Não, demorar muito em Portugal, vou já para Cuba? não, isto depois na altura isso foi uma pesquisa dos Uhum. meus, dos meus pais, que depois quando nos acontece alguma coisa é quando nós andamos a pesquisar tudo e Sim, mais alguma coisa. E sim. então tiveram informação de alguém que já tinha estado em Cuba e que nos disse muito bem deste centro de reabilitação e passado, eu tive o acidente em agosto de 95 no fim de 96 foi quando fui os tais 2 meses e meio para Cuba, porque realmente as indicações eram boas, da realização era boa, havia a possibilidade também de fazer lá uma operação que era para limpar o canal da medula para ver se existiam lá alguns restícios de osso que poderiam estar a impedir a ligação da medula. Eu fiz essa operação que disseram que eventualmente poderia ajudar. Portanto, nós naquela altura a informação não é o que é hoje, não havia cá internet, não havia nada dessas coisas, portanto era um bocadinho de passa a palavra de uns para os outros e então fizemos a operação para ver se eventualmente havia alguns resultados. Em termos de operação não houve nenhuma melhoria significativa, mas a reabilitação é excepcional. A diferença, nós cá também temos boa reabilitação, a diferença é que eu lá tinha um fisioterapeuta ou dois que estavam comigo 8 horas por dia. Portanto, essa é que é a diferença. Enquanto aqui nós temos um fisioterapeuta que está se calhar com 10 pacientes ao mesmo tempo, lá eu tinha um ou dois que estavam o dia todo a fazer exercícios comigo. Sim, Aquilo que eu fiz lá em 2 meses e meio, se calhar aqui demorava sim. um ano ou um Um ano e ano, meio. era Portanto, isso. essa é a diferença. Essa é a Sim. diferença. Sim, sim, sim. A diferença essencial é mesmo essa. Sim, sim, sim. Eu concordo contigo, porque imagina, eu É a por acaso, intensidade. nos últimos 3 anos tive de ir 2 vezes a fisioterapia, um porque parti o dedo da mão Uhum. e o outro porque tinha.
ainda estou com uma tendinite no tendão daqueles da perna esquerda e aquilo que estás a dizer, porque eu venho a ver pessoas com rupturas de ligamentos, pessoas Claro, com situações complicadas, é mesmo muito o que tu estás a dizer, ou seja, o claro. fisioterapeuta está ali para 3, 4 pessoas, para 5 pessoas, não é a É mesma isso, é coisa. isso, é A isso, é isso. dedicação Não é a mesma apenas a uma coisa. pessoa Claro. não é a mesma coisa. Por isso Vamos é que então um falar. jogador de futebol recupera de uma lesão Aham. num curto espaço de tempo, porque tem ali alguém sempre com ele, Uhum. enquanto com um simples, uma pessoa com a mesma lesão, se vai recorrer ao Serviço Nacional de Saúde para a fisioterapia, em vez de demorar 6 meses para recuperar, vai demorar um ano e meio. Sim. Não tínhamos a Vou-te mínima só dúvida. fazer uma última pergunta em relação Ok. ao acidente e depois passamos para os teus estudos e para a parte do desporto na Uhum, tua vida. uhum. Houve algum momento em que tu te cansaste de fazer fisioterapia, em que achaste que não ia resultar, que estavas muito cansado, que, opá, deixa Não, estar. que ele chega um momento que tu vais tendo outras coisas para fazer e Ok. vais deixando a fisioterapia, ou seja, tu vais fazendo, vais tendo outras atividades, Uhum. como estudar, como desporto, como uma série de outras coisas, em que vais deixando a fisioterapia, já não vais sentir tanta necessidade de fazer fisioterapia. Portanto, não é ela chatear-me, mas é, pá, pronto, a partir de agora é fazer a manutenção que tu vais fazendo com o desporto, com outras coisas que tu podes fazer até mesmo em tua casa, bastando manteres o corpo ativo, em fazeres uma vida normal, em que chegas a um ponto de dizer, pá, pronto, a fisioterapia não vai adiantar mais do que aquilo que já adiantou. A fisioterapia é muito importante no início, pelo menos no meu entender e para mim foi, no início da reabilitação, porque te vai ensinar uma série de coisas, equilíbrio, sentar, para fazer as transferências, portanto, uma série de coisas, até mesmo para não perderes massa muscular. A partir do momento que tu fazes, começas a fazer a tua vida ativa, tens é que ter alguns cuidados, mas depois a fisioterapia deixa de ter, para mim, deixou de ter um bocadinho de sentido, que já não havia a necessidade de a fazer. Portanto, chegou um ponto que eu disse, não, já chega, agora este tempo da fisioterapia vou dedicá-la a outras coisas que me dão mais prazer. Sim, eu entendo perfeitamente. Vamos Exatamente. começar então. Aqueles 2 anos de reabilitação, Uhum. tu estavas no segundo ano da faculdade e entretanto Sim, tinha passado. voltaste. Tu quando voltas, Exatamente. tu sempre tinhas a vontade de voltar ou foi algo que Sim, fosse sim, assim? sim. Ok, ok. Não, não, o objetivo era terminar o curso. Eu entrei na faculdade na Universidade Portucalense, no Uhum, Porto, em frente ao Jardim de São Lázaro. uhum. E a faculdade tinha escadas, mas, pronto, mas na altura eu não tinha tido o acidente, tudo tranquilo. Entretanto, tive o acidente, ainda cheguei a fazer 2 ou 3 exames naquela faculdade, ajudavam-me a subir as escadas. Mas depois aquilo não dava, era inconcebível eu ir para aquela faculdade, porque tinha que andar sempre a pedir ajuda e não fazia sentido. E entretanto mudei para a Lusíada. A Lusíada estava instalada num antigo hospital, que era o SMIT, portanto aquilo tinha todas as condições para eu poder lá estar. A única coisa que eles fizeram foram, em 2 entradas, eles mandaram fazer 2 rampas, arranjaram-me um lugar de estacionamento mesmo ali à porta, portanto foram impecáveis, e eu troquei da Portucalense para a Lusíada. A outra alteração que fiz foi que eu comecei a estudar no horário diurno e depois, quando retomei, passei para o horário noturno, ou seja, fiz o curso toda a noite. Menos confusão, uma faixa etária mais elevada, era mais confortável para mim, e ainda tinha tempo durante o dia para, se quisesse fazer a fisioterapia, continuar a fazer, portanto optei por fazer o curso à noite e acabei o curso toda a noite. Depois ainda tive a vantagem, eu entrei na Portucalense neste caso, que é o meu sócio, o meu compadre e meu amigo de infância desde sempre, que é o Manuel António, que é o Tony, e entramos e ele também veio comigo para a Lusíada. E foi uma grande ajuda, nós íamos os dois juntos e foi também estudar à noite. Acabámos os dois juntos o curso e trabalhámos os dois juntos desde até então. E ele é um grande amigo, não tenho outro nome que lhe possa dar, é dos meus melhores amigos. E acompanhou-me sempre todo Sim. neste trajeto e até no trajeto do handball e do remo, vai-me acompanhando sempre naquilo que nós vamos fazendo e aquilo que eu vou fazendo e eu nas conquistas que ele também vai fazendo ao longo da vida dele.
Portanto, Isso é, isso é e foi uma fantástico. boa ajuda, foi uma boa ajuda, foi uma boa Sim, ajuda naquela altura. Ver, de retomar os estudos depois de um acidente, sim. neste caso com 21 anos, Uhum. foi tudo um mundo novo. E ter sempre ali alguém que te possa ajudar numa eventualidade que tu possas ter e não entrares sozinho, é como digo, num mundo novo, para mim foi uma ajuda muito grande, muito grande. Tu achas que o acidente te permitiu teres uma capacidade maior de relativizar tudo aquilo que te foi acontecendo? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Eu quando estava, eu lembro quando estava na fisioterapia, a fazer lá alguns exercícios, estava ao lado um fulano que também tinha tido um acidente de trabalho e tinha ficado sem uma perna, tinha amputado uma perna. E ele queixava-se, 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 e ele passava o dia todo a queixar-se, e a falar para mim, e eu, cá para mim, pós meus botões, olha, este fulano a queixar-se que não tem uma perna e pode andar normalmente, fazer uma vida mais normal do que a minha, depois até com uma prótese, sem problema absolutamente nenhum. E eu que nunca mais na vida vou poder andar, estou aqui satisfeito da vida e bem disposto, e está este plano sempre aqui todos os dias a reclamar. Portanto, para mim aquilo não fazia sentido. Claro que relativizei muitas coisas. Eu tenho um lema de vida que é que não tem solução, solucionado está. Não vale a pena nós estarmos aqui a bater e todos os dias a chorar porque não temos isto, não temos aquilo. É olhar para o lado. Infelizmente, é olhar para o lado e ver que nós não vivemos como os outros, mas há tanta gente que anda e que tem uma vida tão pior do que a minha, tão pior que a minha, que eu não trocava, Agora é percebes? que, Portanto, agora é que, nós temos que ter essa noção. agora é que disseste tudo. Agora Não, não concordo, trocava, não concordo trocava. plenamente. Concordo. Há vidas de pessoas que andam e correm e fazem tudo, Sim, mas eu não trocava pela minha. sim, 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 Percebes? sim. Portanto, nós temos que relativizar as coisas. Sem dúvida. Não adianta estarmos ali todos os dias a chorar com coisinhas e às vezes com porcariazinhas que não têm sentido absolutamente nenhum. Eu não funciono dessa maneira. Não dá, segue para a frente, não vale a pena. É isso mesmo. Acontece qualquer coisa, aconteceu. Tenho amigos meus que dizem, pá, tu és muito frio. Não é frio, é ser realista, as coisas Não, aconteceram, aconteceram. eu acho Pá, acima de tudo, não dá. o que eu sinto das tuas palavras é que, lá está, para além do pragmatismo, não digo que sejas frio, não acho que sejas frio, acho que és Sim, pragmático e prático e analisas as coisas sim, é um bocadinho por aí, é um bocadinho por nesse aí. prisma. Agora, o que eu acho é que, foi aquilo que eu disse no início da conversa, o que eu sinto é que as pessoas que têm essa força de viver, essa resiliência e essa vontade de fazer acontecer, são aquelas pessoas que aceitam a condição, mas não permitem que a condição defina a sua vida. E isso é Claro, é fundamental. um bocadinho. E isso é fundamental. É, E por acaso era exatamente isso que eu te ia perguntar. Porque todos nós sabemos que nem todos temos a mesma força mental e está tudo claro. certo. Mas queria te perguntar se tu sentes que em Portugal ainda há muito preconceito para pessoas que estão na tua condição. Se sentes que em Portugal deveriam haver ainda mais espaços aptos para essas pessoas se poderem mobilizar, ou sentes que nós já temos tido tem havido uma grande evolução nestes 30 anos que estás nesta condição? A evolução é notória a todos os níveis, é mesmo infraestruturais, uma série de informação, portanto, a evolução é notória. Agora, é perfeita? Não, nem coisa que o valha. Ainda estamos muito longe da perfeição. Agora, o preconceito, eu nunca tive, nunca senti nenhum preconceito comigo, nunca senti que fosse rejeitado por estar em Ótimo. cadeira de rodas, disto ou daquilo. Sinceramente não senti. Ou se calhar podia não estar atento, porque é como digo, essas coisas passam às vezes um bocadinho ao lado. Eu sempre estive rodeado e estou com muitos amigos e com família, sempre fui para todo lado, escadas nunca me impediram de ir para onde quer que vá. Os meus amigos pegavam em mim e levavam-me e punham-me, nem que fosse no 10º andar. Portanto, eu nunca senti esse preconceito. Agora, já vi relatos e já colegas que me contaram de que efetivamente num ou noutro sítio que houve, até mesmo a nível laboral, um ou outro preconceito, portas fechadas pelo facto da pessoa estar em cadeira de rodas ou noutro problema ou noutra deficiência qualquer. Mas eu nunca senti muito. Agora, por vezes também o preconceito está nas próprias pessoas com deficiência,
que não se abrem, que não se mostram, que ficam com vergonha, até mesmo nas próprias famílias. Hoje já não é tanto, e para mais nas grandes metrópoles isso não acontece muito. Mas se formos um bocadinho para o interior, as coisas, a deficiência ainda é vista como, assim, com algum problema, com alguma coisa que as pessoas ainda escondem. Antigamente, se calhar há 30 anos não, mas há 40 ou 50, o deficiente ficava em casa e Pois. ficava lá em casa sossegadinho e não saía dali, porque eram os próprios pais que impunham que assim fosse. Hoje em dia as mentalidades são um bocadinho diferentes e mesmo a própria pessoa com deficiência já tem outros meios, através da internet, de tudo aquilo das redes sociais, de se poder mostrar e até mostrar aquilo que faz e daquilo que pode fazer, e isso ajuda muito. Quer dizer, não podemos dizer que as coisas estão iguais como eram quando eu comecei, quando eu tive o acidente, que não são bem melhores a todos os níveis. Ora, perfeitas ainda não são de longe. É um Quando nós temos caminho. às vezes hotéis 5 estrelas, em que nós vamos visitar a casa de banho e mal entramos na casa de banho porque as portas são muito estreitas, depois tem casas de banho todas muito bonitas, mas em termos de estarem adaptadas para as nossas necessidades, não dá, a cadeira quase que não entra no banho, depois para poderes tomar banho o assento não é adaptado, portanto há uma série de situações em que há ainda falta de informação. Aquilo que eu digo muitas vezes, os arquitetos quando fazem e quando projetam, deviam se calhar sentar-se numa cadeira e irem eles experimentar. E faz conta que sou eu que estou numa cadeira de rodas, eu vou conseguir fazer isto, e esquecer um bocadinho a parte estética e olhar para a parte funcional. Funcional. Porque a mim não me Sem interessa, dúvida. a mim não me interessa da casa de banho ser uma casa de banho XPTO com azulejos pintados à mão, não me interessa nada. A mim interessa-me em que eu consiga fazer, A tomar um praticabilidade. banho de Claro. jeito, exato, e que o faça sozinho, sem eu necessitar de ajuda de ninguém. Porque aquilo que nós queremos não é só é fazer sem precisar da Sim, ajuda de seres ninguém. autónomo, No seres o fundo, mais autónomo possível. exatamente. É Claro isso, que é sim. isso, é isso. É Claro que não sim. precisar da ajuda de ninguém. Eu entendo. Ora, eu sei que posso ir a um restaurante no primeiro andar se for com os meus amigos que eles me levam, mas se Sim. tiver elevador, não preciso estar a chatear ninguém, é sempre Sim. melhor. É Mas é isso só mesmo. por aí. Olha, como é que conciliaste os estudos com todo esse teu processo de reabilitação? Como é que foi? É como digo, estudando à noite, eu tinha durante o dia tempo livre. Ok. Durante esse tempo livre permitia-me estudar, permitia-me ir à fisioterapia, Uhum. portanto, fazer uma série de tarefas. E até me permitiu, em 2000, ainda nos estudos, juntamente com o meu sócio, com o Manuel António, com o Tony, nós montámos uma empresa de administração de condomínios então íamos trabalhando, ele trabalhava numa outra empresa, e eu ia gerindo a nossa durante o dia, à noite íamos estudar, às vezes quando precisávamos fazer alguma coisa ao fim de semana, portanto íamos fazendo as coisas dessa maneira. Portanto, e a coisa foi-se levando. À noite havia sempre, nós tínhamos aulas também depois ao sábado de manhã, e dava para conciliar as duas coisas, e a mim deu-me muito jeito de fazer o curso à noite. É como digo, a faixa etária era diferente, já não havia tanto ruído, as coisas eram feitas de maneira diferente, com mais calma, mesmo as próprias aulas, como disse, faixas etárias diferentes, as pessoas estavam mais interessadas, quem lá estava não estava para brincar, estava porque a maior parte das pessoas também trabalhava, portanto não ia, uma faculdade privada não iam estar a pagar para estar ali um bocadinho a brincar. Portanto, quem lá estava queria mesmo fazer, e tanto é que o índice de aprovação daquelas turmas à noite era muito grande, porque havia muito interesse e muito empenho em fazer o curso. Portanto, não foi difícil. Ok. Qual é o papel do direito na tua vida? O papel do direito é a minha profissão, foi é aquilo que eu sei fazer, foi sempre aquilo que eu gostei, e é a profissão que eu exerço desde que acabei o curso. Eu acabei o curso, fiz o meu estágio na Ordem em novembro de 2003, portanto, a partir dessa data, há mais de 20 anos que eu exerço,
Na altura comprámos um escritório, montámos o escritório, eu, o Manuel António e mais o Jorge, que é um primo meu, somos os 3 sócios, e continuamos no escritório desde essa data até agora. É a minha profissão, é aquilo que eu gosto de fazer. Não Qual é a, faço tanto. qual é a área de direito? Nós eu fiz o meu estágio em Uhum. Direito de Trabalho. Ok. Portanto, é a área onde eu estou mais confortável. Mas Uhum. fazemos de tudo um pouco. Depois, entretanto, vamos aprendendo outras Uhum. valências e Uhum. vamos. Depois é também o trabalho que nos vai permitindo aperfeiçoar e ir para outras áreas do direito. Se tu vais tendo clientes que te aparecem muitos da área comercial, tu vais ter que começar a estudar e a aperfeiçoar-te nessa área. Portanto, é um bocadinho por aí. Nós, no nosso escritório, fazemos um bocadinho de tudo, desde a área comercial, desde o processo de crime, desde família, trabalho. Portanto, há 2 áreas que nós não fazemos muito, que é fiscal e administrativo, mas as outras fazemos de tudo um pouco. Também somos 3, é sempre mais fácil. Sim, O que um faz, exatamente. faz o outro. O que um Olha, faz, vamos faz o então outro. entrar no ano de 2014. Como é que o Ok. desporto entra na tua vida? E como eu já tive a oportunidade de dizer, eu antes do acidente já tinha praticado remo no Clube Naval Infante Henrique, que é um clube aqui pertinho, que é o melhor clube nacional de remo. Ontem soube que foi outra vez campeão nacional, pela 10ª ou 11ª vez seguida, assim uma série. A hegemonia, a Efetivamente é o melhor hegemonia, clube. a hegemonia, a É hegemonia. hegemonia, é hegemonia, é mesmo, mesmo, mesmo. E eu já tinha praticado lá nos meus 15, 16, 17 anos, e tinha praticado remo. Entretanto, deixei, antes de ir para a faculdade, e não retomei. Tinha amigos, ainda tinha e tenho amigos que continuaram com o remo, fizeram a sua vida lá, e pronto. Entretanto, um cliente meu na área da advocacia, que era o engenheiro Hilberto, era naquela altura presidente do Clube Naval Infante Henrique, do Remo. E Uhum. ele num dia no escritório disse: "Oh, doutor Pedro, eu tenho lá, abrimos agora uma secção de remo adaptado, tem que ir lá experimentar, até já foi remador, já conhece aquilo, tem que ir lá experimentar para ver se gosta, porque nós já temos, a Federação emprestou-nos uns barcos também adaptados." Pronto, e ele fez-me esse convite e um dia eu enchi-me de coragem e lá fui experimentar. E pronto, e a paixão do remo voltou e continuei com o remo desde essa altura até os dias de hoje. Ainda continuo Qual lá. foi. Desculpa interromper-te, Sim, mas era diz. só para perceber Não, não, essa, e essa tu, continuo lá, continuo essa, lá. O remo foi uma paixão de vida e sim, continua a ser. era Continua exatamente a isso ser. que eu ia entrar. Qual foi a tua sensação de voltares à água ao fim de tantos anos? Foi o dia, lembro perfeitamente, o meu treinador, que é o Ricardo, que neste Uhum. momento que é o meu treinador da equipa do handball, ele na altura também dava aulas de remo. Eu lembro-me, foi uma sensação de liberdade estar no meio do rio novamente, sem saber que eu não, é como digo, naquela altura eu não sabia sequer se era possível e foi uma sensação de liberdade muito, muito grande. Estás no meio do rio, sozinho, com um Uhum. barco e poder estar ali a remar e a fazer o teu treino é uma sensação muito boa. Para quem gosta de água, para quem gosta da modalidade, é ótimo. Foi uma sensação, eu lembro perfeitamente num sentido de felicidade que foi naquele dia eu poder dizer assim, pronto, olha, mais uma conquista, afinal também posso fazer isto. Portanto, é mesmo aquelas descobertas que nós vamos fazendo, a dizer, pá, afinal, eu pensava que não podia fazer, e afinal até posso. Com alguma outra adaptação, nós podemos fazer quase tudo. Era isso que eu te ia perguntar. São assim necessárias tantas adaptações ou é algo que parece mais No, ba- simples no, do ba- que no para. barco, não, no barco, a adaptação que nós temos de ter ali, os barcos estão um bocadinho, o casco é um bocadinho mais largo para ter estabilidade e tem Uhum. 2 flutuadores, de maneira que o barco não vire. Portanto, Ok. é tipo já num catamarã. Uhum. Aqueles são dois flutuadores, Uhum. para o barco ficar estável, para o barco não virar. E de resto não tem mais nenhuma adaptação. Não tem carrinho, portanto, no meu caso, nós só fazemos tronco e braços. E pronto, e é isso, é a única adaptação. São os flutuadores que são essenciais, que é para tu teres segurança e para o barco não virar. Se me diz assim, é 100% seguro, não há hipótese do barco virar.
Quer dizer, não há nada completamente infalível. Podes estar a remar e ir contra uma boia se não tiveres atenção, porque nós no remo remamos de costas. Portanto, nós estamos a Exatamente. olhar, estamos num Sim. sentido diferente. Portanto, nós temos que estar sempre a olhar para trás a ver se tem algum obstáculo. E, por vezes, numa distração, apanhamos um ou outro susto. E, para além de que nós vamos amarrados, eu pelo menos vou amarrado nos pés, nas pernas e no peito. Se tiver o azar do barco virar, eu tenho que ter muita destreza para tirar os 3 cintos para me poder safar. E tem outros colegas que ainda pior, que ainda vão. Tinha, por exemplo, um colega que é tetraplégico Uhum, e uma amiga minha que é Rina, que também tem um problema no uhum, braço. Para além desses 3 cintos, elas ainda levam as mãos amarradas aos remos com luvas, que é porque eles têm problemas nas mãos, pelo menos a uhum, Vina tem numa das mãos, em que uhum. tem que ter uma mão ao remo, senão o Ok. remo sai. Portanto, ela, se acontecer alguma coisa, ainda pior é que ela tem que se virar para tentar ficar à tona e agarrar-se ao barco e esperar pela ajuda. Mas para já Uau. nunca aconteceu. E esperemos que Nunca nunca aconteça. aconteça, não, isso é Mas assustador, esse nunca seu relato, aconteça, esse não seu acontece. relato. Não é 100% Não, mas eu percebo. seguro. Ok. Mas é uma sensação muito, muito boa, muito boa. Tu, quando voltaste ao remo, tu sempre tiveste aquela vontade de voltar a competir ou inicialmente foi, vamos fazer isto como hobby? Não, eu sempre fui muito competitivo. Não faço questão da competição. No remo nunca fiz questão da competição, mas é sempre agradável tu estares a fazer, porque depois nós fazemos no Rio, fazemos também no ergómetro, e há competições de remo de ergómetro e de remo de Rio. Portanto, depois ali o bichinho começa e começas a fazer um tempo, Uhum. e passado um mês vais voltar a fazer o teste e já fazes melhor tempo. E se calhar passado 2 meses vais tentar fazer para bater o tempo que já tinhas feito. E depois vais competir com os teus colegas e com colegas de outros clubes. Claro, esse bichinho, quem gostou sempre do desporto, quem gosta do desporto, quem gosta da competição, quer dizer, o bichinho da competição fica lá sempre. Portanto, nós vamos querer sempre competir com os outros, não com o intuito de sermos os melhores, mas daquela adrenalina da competição. De te superares de te superares e testares os teus Sim, sim, limites e sim, tudo sim, isso, sim, claro que sim, sim. claro. E depois, se tu Tu, estás num clube em que o clube está a competir sim, numa competição, num ranking, o desporto, o para-remo, neste caso, também conta pontos para o clube. Portanto, se estás lá, também queres ajudar o teu clube a ser o melhor. E os claro. teus pontos, e ainda ontem, como te disse, os pontos saíram o ranking da época 2024-2025, em que o clube ganhou, e em termos de para-remo é o clube que mais pontos conseguiu amealhar a nível nacional. E esses pontinhos ajudam também para que o clube Claro. ficasse em Isso é primeiro lugar. fantástico, é Portanto, juntar o e útil isso ao é agradável. ótimo, é ótimo, é ótimo, Claro é que sim. ótimo, é ótimo. O que é que representou para ti ser campeão nacional de velocidade e de indoor? É como te digo, é o culminar de uma série de treinos e sacrifícios que o remo implica, a nível físico, implica muito sacrifício, não é fácil, é mesmo, a nível de cardio é complicado, portanto é um desporto duro, é um desporto completo, mas é um desporto duro, e é o culminar de uma época. Se me disseres assim, há muita concorrência no remo, há muitos atletas a fazerem para-remo? Não, infelizmente não. Deveria, o nosso clube é o que tem mais atletas, quer a nível masculino, quer a nível feminino, mas depois na maior parte dos outros clubes 90% não tem, e depois há um ou outro que tem, mas também é de uma forma residual. Nós no nosso clube, todos os outros clubes juntos não têm menos atletas do que só o nosso. Portanto, depois muitas vezes nós competimos entre nós. Portanto, não é óbvio que é bom ganhar, é muito bom ganhar, mas neste momento no remo não é aquilo não é Que o te que mais me move? fascina. No O que te meu move? objetivo no remo Uhum. neste momento não é a competição. Ok. O que me dá o remo dá-me amizades, Uhum. dá-me boa disposição, dá-me companheirismo, dá-me uma série de coisas, e depois dá-me condição física, dá-me uma boa condição física, que era principalmente
nível de cardio. Da carne. Portanto, é aquilo que me dá. E depois ginásio, que também fazemos. Portanto, dá uma série e dá uma liberdade de pegar no barco e fazer um treino de uma hora e meia e poder subir e descer o rio à vontade, fazendo o treino que os treinadores me marquem e pronto, e chegar completamente exausto e chegar a casa a dizer, olha, feito, treino feito, treino bem feito e pronto, e ficar com uma Satisfeito. condição física que me Sim. ajuda a fazer o resto Claro, eu percebo. da minha vida, porque nós precisamos, principalmente a nível, eu uso os braços para tudo, portanto convém eu ter sempre os braços A bem mobilidade. fisicamente bem Sim, sim, para sim, poder sim. fazer tudo e mais alguma coisa, como é Claro, óbvio. claro. Portanto, neste momento o remo é para isto que eu gosto. Antes de passarmos para o handball, quantas vezes é que tu treinas, Remo, por semana? Normalmente era sábado e domingo Ok. e mais 2 dias por semana. Portanto, Uhum. estamos à volta de 4 a 5 dias por semana. Fogo, brutal. E concilias isso Sim, com sim, o sim. handball. Ou E seja, concilia com o handball. és uma inspiração. Conta lá, É, como é que é. já me disseste que era o teu treinador, o Ricardo Já era te o teu disse, treinador de remo e que o agora treinador é o foi por Ricardo, causa disso que tu entretanto, tiveste a entretanto, opção de ir para o handball, diz-me lá. sim, no Remo eu conheci uma amiga minha, que na altura não conhecia, agora eu posso dizer que é uma grande amiga minha, que é a Italvina, a Bina para os amigos, e que ela já lá estava nesse projeto, ela também foi uma das pioneiras do Remo adaptado, Uhum. e ela convidou-me a dizer que também fazia handball em cadeira de rodas, e eu, é que digo, não fazia sequer a ideia de que existia handball em cadeira de rodas, eu nunca tinha jogado handball, e muito menos em cadeira de rodas, e ela convidou-me se eu queria lá experimentar. E até me disse que o treinador era o Ricardo. E o Ricardo disse: anda a experimentar, é porreiro e tal. Treinamos às terças à noite, terças e quintas à noite, anda lá um dia a experimentar, sem compromisso nenhum. E assim foi, já que tinha experimentado o remo, e ainda para mais agora com um convite de pessoas que eu já conhecia, ou que conhecia ali no remo, assim foi. Fui lá experimentar. Nós treinávamos no FECDEF, na Faculdade de Desporto da Universidade de Porto, agora é FADEUP, Fadeup, e exatamente. exatamente na FADEUP, e fui lá experimentar. E foi paixão. Foi outro tipo de cadeira, outro ambiente, outro desporto, mas foi amor à primeira vista. E a partir daquele dia, fui a uma terça-feira, na quinta voltei, e a partir daí nunca mais deixei o handball e fui fazendo a minha carreira desde 2014 até agora no handball e muito agradeço à Bina, que foi ela que me fez o convite e ela será a minha mentora no handball em cadeira de rodas. Espetacular. Olha, vocês têm É. clubes ou é só seleção? Não, não, nós temos clubes. Ok. Nós jogávamos pela APD Porto e Uhum. este ano fizemos uma parceria com o Académico. Portanto, nós neste momento estamos a jogar, o nosso clube é o Académico FC, a APD Porto sobre Rodas, que é uma associação, a Associação de Desporto sobre Rodas, do qual eu Uhum. faço parte e fui Uhum. um dos sócios fundadores. Nós Uhum. fundamos esta associação para tentar promover três modalidades: o handball em cadeira de rodas, o bóssia e o rugby em cadeira de rodas, para depois tentarmos Boa. fomentar estas três modalidades, tentar arranjar patrocínios, concorrer a alguns subsídios que existem para o desporto adaptado, portanto, uma série de coisas para nós nos tentarmos sustentar e fazer, porque as despesas que existem inerentes a estas modalidades são grandes. Ainda Pois. ontem estávamos, só para teres uma ideia, estávamos a falar de Bóssia, e íamos encomendar à associação, ia encomendar 2 kits de bolas de Bóssia. Portanto, salvo erro, são 26 bolas. As 26 bolas custam 1.600 euros, só para nós termos a noção. 1.600 euros, são bolas de boa qualidade, Sim. vindas da Coreia, salvo erro, da Coreia do Sul, mas custam 1.600 euros, 26 bolas de bóssia. Portanto, uma cadeira de handball básica custa 5.000 euros. Básica, portanto, não é nada especial. Tu mandas vir um par de rodas para uma cadeira de handball,
custa mais de 1000 euros e é um par de rodas. Portanto, o material, infelizmente, o material para o desporto adaptado, neste caso o handball ou o bóssia ou qualquer outro, até mesmo para o rugby, o material é muito caro, muito caro. E depois temos também as deslocações. Nós, para irmos para qualquer lado, temos que ter uma carrinha só para levar as cadeiras de jogo, que ocupam muito espaço. Depois temos que mais carros para levar os atletas. Não podemos levar muitos atletas porque ainda temos que levar as nossas cadeiras do dia a dia. Portanto, é uma logística muito grande. Nós, para irmos a qualquer jogo, temos que levar sempre uma carrinha, mais 2 ou 3 carros para levar os atletas. Isto tudo somado de quilómetros, de gasolina, de portagens, ao fim do ano, em termos financeiros, é um esforço muito grande. Portanto, nós temos que ir angariar patrocínios e falar com empresas para ver se nos ajudam, para que nós consigamos sustentar-nos e podermos levar o clube para a frente e pagarmos essas coisas todas, que são todas pagas por nós. É fácil conseguir patrocínios e angariar patrocínios? Há muita gente disposta a ajudar o desporto adaptado? Não é fácil. E, felizmente nós vamos tendo tido a sorte de conseguir alguns patrocínios e empresas que nos ajudam, mas temos que andar a batalhar. Não é fácil, porque a visibilidade deste desporto é pouca. O retorno que nós podemos dar à empresa não é muito grande. Não há televisões, não há nada. Portanto, aquilo que nós podemos usar é as nossas redes sociais para agradecer, e cada um vai publicando nas redes sociais que nós temos e para tentar dar um bocadinho de visibilidade. Mas o retorno que nós podemos dar não é muito, mas ainda vamos conseguindo e vamos lutando e todos os anos é uma luta, mas vamos conseguir e até agora conseguimos e certamente iremos conseguir dois para a frente também. Falaste há pouco, não quero não muito entrar em polémicas, mas queria perceber, porque eu também desconheço e também é importante para mim aprender contigo. Tu falaste há pouco que tens alguns subsídios. Tu consideras que esses subsídios são suficientes ou deviam ser maiores? Mais elevados? Não, porque para o desporto adaptado. Sim. Não, para o desporto, como é óbvio, deviam ser maiores. Existem todos os anos, por exemplo, aqui a Câmara de Porto, a Ágora lança um concurso de um determinado montante em que várias associações concorrem a esses subsídios, que é o subsídio de retorno ao desporto. E nós concorremos e calhou-nos 2000 e qualquer coisa euros desse concurso. Esses 2000 e tal euros é para material, não é? Portanto, material. É como te disse, o kit, 2 kits de bolas de bósseas, estamos a falar em 1600 euros. Portanto, desses 2.200, 1.600 vão para apenas 2 kits de bolas de bóssia. O restante, se comprares equipamentos, nós compramos equipamentos este ano para a nossa equipa que nos custaram 950 euros. Portanto, e é tudo pago por nós. Portanto, é tudo. Nós gastamos por ano, só em deslocações, cerca de 3.000 euros, só para irmos fazer os jogos. Portanto, se juntares isto tudo, não são estes 2.000 euros ou mais alguma... Não é suficiente. Quer dizer, é um desporto muito dispendioso. Não é suficiente. Tem que ser mesmo tem que ser mesmo muito por nossa força de vontade, por tentarmos cada um de nós arranjar um patrocinador que nos vá ajudando a levar as coisas para a frente. Caso contrário, é difícil. É impossível, é quase inviável. Ok, vamos então entrar na seleção nacional. Tudo aquilo que tu tens conseguido conquistar pela seleção. Antes de entrar nas competições e o que para ti representa Portugal e o que é que para ti representa estar a representar, passa a redundância, a camisola Portugal e as nossas cores em competições internacionais, queria-te fazer uma pergunta. Tu, a nível da Federação Portuguesa de Handball, vocês, quando vão para estes campeonatos da Europa, do mundo, são 100% financiados pela Federação e pelo Governo, ou vocês também têm que ter algum encargo da vossa parte? Não temos absolutamente encargo nenhum. É a Federação que nos ajuda em tudo. A Federação paga as nossas perdas salariais, quem as tiver, como é óbvio, e paga-nos os quilómetros que nós fazemos em carro próprio para nos juntarmos aos estágios. Não, aí nós não temos encargo absolutamente nenhum. A Federação ajuda-nos naquilo que pode e não temos a razão de queixa da Federação. São as condições ideais
ideais? Se me perguntares que são, como é óbvio, eu digo que não. Se precisávamos de mais estágios ao longo do ano, se calhar precisávamos, mas comparado com aquilo que nós tínhamos há 10 anos, quando começou, e aquilo que nós temos hoje, quer dizer, melhoramos, passamos do 0 para o 100. Para o 100. Condições ideais não são, mas são muito melhores que aquilo que nós temos. Nós sabemos também que as federações também não é fácil. Principalmente na Federação de Handball, porque eles têm montes de escalões, seleções em quase todos os escalões, portanto não é fácil. E eles têm apostado também muito, muito em nós, e como é óbvio nós agradecemos, mas também temos dado retorno mais do que suficiente para eles continuarem a apostar em nós. Em nós, portanto, exatamente, sem dúvida. Uma mão lava a outra. Lava a outra. Sim, mas eles fazem, não temos ainda bem, fico contente de saber. Despesas com a seleção, não temos despesas. Fico contente de saber que há um apoio total da parte da Federação. E aquilo nesse aspecto não temos a mínima razão de queixa. E aquilo que tu estavas a dizer, vou entrar nisso porque isso também deve ser elogiado, deve ser destacado sempre. São os resultados incríveis que tu e os teus colegas têm conseguido. Campeões do mundo e da Europa em 2022, campeões da Europa agora em 2025, numa modalidade, num tipo diferente que é o 4x4, nos outros foi o handball de 6. Como é que foi essa experiência em 2022? Em 2022 foi assim o apogeu de tudo. Até lá não existiam torneios europeus. Em Portugal participou e alguns deles ganhou, mas o primeiro oficial organizado, neste caso foi de europeu e foi mundial, tudo no mesmo, foi organizado em simultâneo pela EHF e pela IHF, portanto foi o primeiro oficial. E fazer parte desse torneio oficial e em nossa casa, que foi em Leiria, tínhamos a bancada completamente cheia, havia pessoas no exterior que já não conseguiram entrar para ver o jogo, portanto foi assim um momento épico para todos, foi tudo uma novidade, digo, em casa, junto dos nossos, tudo a puxar por Portugal, bancada cheia, porque infelizmente nos nossos jogos, mesmo até a nível de seleção e principalmente a nível do campeonato nacional, infelizmente as bancadas estão despidas, aparecem às vezes alguns familiares nossos e de outros jogadores, mas as bancadas infelizmente estão despidas, e fazeres um jogo com as bancadas cheias ou fazer um jogo com meio de pessoas a ver é completamente diferente. Portanto, aquele do ano de 2022 foi um ano para recordar. Portanto, lá na história da EHF e da IEF está lá quem foi o primeiro campeão mundial e o primeiro campeão europeu organizado por estas duas entidades. Está lá o nosso nome, está lá Portugal. Está lá o meu nome e o nome dos meus companheiros. Portanto, aí pode vir mais 30, 40, 50 anos, vamos pesquisar e ninguém aparece primeiro é Portugal. Sem dúvida. Ninguém nos tira. Pioneiros, e olha, eu como português sinto muito orgulhoso e reconheço todo o vosso mérito porque é incrível, por tudo aquilo que tu disseste nesta conversa, por tudo aquilo que eu também pesquisei, todas as dificuldades que vocês têm que ultrapassar para poderem competir ao mais alto nível e representar Portugal da melhor forma como o têm feito. Portanto, olha, tiro-vos o chapéu, para mim vocês são os heróis, como eu já te disse várias vezes. Qual é a sensação para ti de representar Portugal? É o máximo, quer dizer, o que é que nós queremos enquanto atletas? É chegar ao topo da carreira, é representar o nosso país, não quer que seja em qualquer modalidade, estás a representar a tua nação, quer dizer, é o ponto alto da carreira de qualquer jogador. Portanto, eu chegar, quando recebi a primeira vez a convocatória para ir a um estágio, quer dizer, fiquei muito contente. Nunca pensei na minha vida algum dia representar Portugal. Eu nunca fui um craque no desporto, longe disso.
Tanto nunca na minha vida pensei que pudesse representar Portugal no que quer que seja, e até que chegou esse dia, portanto, é um orgulho imenso. Ouvir o hino, vestir aquelas camisolas, olhar para a nossa bandeira, quer dizer, é um orgulho muito grande, é indescritível. Portanto, é mesmo, é o sentido de dever cumprido. Pronto, cheguei aqui e agora vou tentar dar tudo aquilo que eu tenho e aquilo que eu não tenho para não defraudar a minha bandeira e o meu país. Portanto, é aquilo que nós Espetáculo. fazemos. E acredito que Sem dúvida, todos os sim. meus companheiros façam Óbvio. exatamente igual. Claro que sim, não tenho mais pequena dúvida. O que é que Portanto, é tu achas isso. que essa mensagem, o que é que achas que esses títulos trazem de mensagem sobre o desporto adaptado em Portugal? Aquilo que nós queremos que traga para as pessoas que têm algum tipo de deficiência e para todas as outras, é que tudo é possível. Nós conseguimos fazer tudo aquilo que as outras pessoas fazem com algumas pequenas alterações. Portanto, a mensagem é essa. E aquilo que nós também pretendemos dar é realmente essa visibilidade para que todos vejam que no desporto e na vida há lugar para todos. Portanto, nós não podemos ser egoístas e olhar só para entre aspas, para os normais, é olhar para toda a gente. Nós queremos ser olhados não por pessoas com deficiência, mas sim como atletas, que é aquilo que nós somos. Nós somos atletas. Então, eu não sou nem mais nem menos atleta do que o Cristiano Ronaldo. Sou noutra modalidade, com outras condições, com outras vicissitudes, mas eu não sou mais nem menos. Sou um atleta como qualquer outro. Portanto, aquilo que nós queremos que as pessoas olhem para nós, não como os coitadinhos que andam ali a fazer o que fazem, não, mas sim como atletas. Quer dizer, e representando a seleção nacional, quer dizer, é orgulho de tudo. Primeiro de E então, tudo, daquilo que nós queremos, efetivamente, é que olhem para nós como atletas, mais nada. sim. Primeiro de tudo, deixa-me dizer-te que vocês não fazem o que fazem. Eu vi jogos do vosso campeonato da Pois, Europa, há desgaste ali. Obviamente que o ritmo não pode ser o há mesmo, muito. isso é perfeitamente normal, mas há muito trabalho e era isso que eu ia entrar agora muito nós estamos quase a terminar, ainda quero falar de algumas coisas antes de passarmos para o ping-pong Certo. final, resposta rápida, mas queria-te fazer duas perguntas, uma mais técnica e uma mais relacionada Uhum. com o Uhum. handball em si, adaptado para eu perceber. Eu percebi que as regras são muito semelhantes, mas queria perceber algumas coisas. Tu, a nível de Sim. guarda-redes, tu tens um treino específico, certo? Ahm, Tu sempre quiseste ser guarda-redes? Nós agora não, eu quando comecei no meu clube não estava na baliza, havia outro colega que estava na baliza. Mas entretanto ele não gostava muito da posição e houve um dia que se recusou, disse, pá, eu não vou mais para a baliza. E o treinador perguntou-me se eu ia. Eu disse que sim, sem problema nenhum. A partir desse dia nunca mais deixei. Portanto, eu fui para a baliza, não fui forçado, mas fui aproveitando a deixa de um colega de um colega de treino que não quis ir. Então fui eu e depois dessa descobri ali a minha verdadeira vocação e a minha posição em campo e desde essa altura continuei na baliza e nunca mais saí. Agora, na vertente de 4 nós não temos o guarda-redes, na seleção nós temos jogado um bocadinho com guarda-redes fixo, mas não temos que o fazer. No de 4 qualquer um pode ir à Ok. baliza. Era isso que eu te Portanto, ia não é, perguntar. no de 6 não. No Foi de isso? 6 não. Sim, sim, sim. No de 4 agora qualquer um pode ir Ok, à baliza. ok. Quando era a modalidade 6, nós tínhamos o guarda-redes, havia a posição específica Sim. de guarda-redes. No de 4 qualquer um pode ir à baliza. Não há obrigatoriedade de ser a pessoa A ou B. Qualquer um pode estar na baliza. Entretanto, nós na seleção temos, o selecionador tem optado por fazer desta forma e eu cumpro as ordens que ele Exato. emana. Não, não, tu respondeste à minha outra pergunta. A minha pergunta era muito isso, porque eu percebi Sim, essa diferença entre o handball de 6 e o handball de 4. No handball de 4 eu percebia que em determinadas seleções havia certo, rotatividade, um determinado jogador tanto estava a marcar como certo, estava a defender, e era para perceber se isso era uma dinâmica de uma certo. determinada seleção ou se é mesmo, ou seja, há o livre-arbítrio de tu fazeres como queres fazer, porque como são 4, podem estar Ali, sempre a revezar-se, não é?
ali há regras, ali, é que digo, tanto podes pôr uma menina na Uhum, baliza, como uhum, qualquer outro jogador, pode defender eu, pode defender o uhum, meu outro colega, não há obrigatoriedade de ter a pessoa A ou B. A uhum, única coisa que nós temos de regras diferentes é que nós só podemos jogar. Se reparaste, se viste o jogo, uhum. nós temos uma pontuação na nossa cadeira. Sim. E nós em campo só podemos ter no máximo 12 pontos e tem que estar sempre uma mulher em campo. O jogo não pode ser só de homens. Portanto, é obrigatório ter sempre uma mulher em campo e não podes ter mais de 12 pontos. E depois cabe a cada selecionador, a cada seleção, jogar com a pontuação e fazer a estratégia que entender que seja a melhor para os jogos todos ou para determinado jogo. As estratégias às vezes vão mudando conforme os adversários. Muito interessante, não sabia disso. Muito interessante esse pormenor também de É, ter que haver é, sempre uma mulher em campo. é. Acho isso extraordinário. Sempre, Tu, sempre. Tem que haver sempre uma mulher em campo. sim, eu ia te fazer umas últimas duas E se essa perguntas. mulher, se essa mulher imagina, tiver uma Sim, suspensão, se sim. ela tiver uma advertência e tiver que Uhum. sair, tem que entrar outra mulher. Tem que estar sempre uma mulher em campo. Isso é muito positivo, gosto muito que isso aconteça, haver É. igualdade de género e é fundamental também que sejam dadas Sim, sim. as mesmas possibilidades. Ah, queria entrar um pouco na tua Sim, família, sim. porque tu próprio disseste-me que tens um filho que joga handball, Uhum. que és casado, tens um filho que joga handball. Tem. Foste tu que lhe incutiste essa paixão pelo handball? Assim, foi um bocadinho. Ele tinha experimentado antes do handball, tinha experimentado o basquete e Uhum, não tinha gostado muito. Que uhum, basquete era a modalidade uhum, que a mãe de Tomás Ana também tinha praticado enquanto jovem. uhum, E uhum, depois ele, pronto, olha, então vamos experimentar o handball, porque eu sempre fiz gosto que ele praticasse um desporto e um desporto coletivo. uhum, Fosse o desporto que fosse, uhum, não me interessava. Como é óbvio que eu faria gosto que fosse o handball, que é a modalidade que eu também uhum. pratico, faria seguro. Ele foi e gostou, e desde que começou a ir já desde mini, continuou e está muito feliz com a modalidade e quer continuar, mesmo quando se não puder nos séniores, depois que seja nos masters, aquilo que ele quer fazer é continuar com a modalidade até quando puder. E depois também vibra muito com os meus jogos e depois picamos muito e brincamos, é uma série de coisas, mas é divertido. É divertido ver os Ter um jogos pai dele campeão. e eu critico, ele vê o meu, ele depois também me Isso critica é muito e bom. depois jogamos às vezes os dois. Boa. É bom, ele às vezes vai ver os nossos treinos Aham. e depois também joga, quer na cadeira, quer fora da cadeira. Portanto, é engraçado. E toda a gente o conhece, portanto, Boa. é, Em que é posição uma é que ele dinâmica joga? boa. Ele joga ponta esquerda. Ok, ok. E ele neste momento, É, ele joga já ponta esquerda. começou nas seleções nacionais, a carreira dele tem. Ok, Não. Nunca ok, foi, ele nunca foi às seleções. Ele joga aqui no clube, no Condomar Cultural, ok, mas nunca foi chamado à seleção. ok, 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 ok. Ainda não teve essa sorte. Sim, vai acabar por acontecer certamente. Olha, eu queria te fazer mais Vamos ver, duas. vamos ver, vamos va- ver. O va- objetivo, o objetivo dele não é esse. É O objetivo divertir-se, dele é é divertir-se. praticar o desporto e Claro. ser feliz com os amigos. É É. exatamente, concordo plenamente. Essa devia ser a máxima de toda a gente que pratica desporto. É divertir-se em primeiro lugar, a Sim, sim. competição depois em segundo plano, sem Em dúvida primeiro alguma. lugar. É exatamente. Olha, queria te fazer só mais uma última pergunta antes de avançarmos para o ping-pong de perguntas de resposta rápida. Diz. Esta mais, não para ti, porque eu já percebi que tens uma maneira completamente diferente de encarar tudo aquilo que te aconteceu, mas para outras pessoas que não tenham a mesma força mental, a mesma resiliência, queria que deixasses uma mensagem a quem está ou quem passou por uma mudança radical na sua vida e o que é que dirias a alguém que após um acidente considera que não pode voltar a competir e a praticar desporto? Que não desista. Aquilo que eu digo é que não desista. Que não desista nunca. Que persiga sempre os sonhos que tem, os objetivos que tem, que vá atrás deles, que batalhe, que não se deixe, ou seja, que não ouça aquilo que às vezes as pessoas dizem, não vais conseguir, ou isso não é para ti. Não, não é verdade.
Portanto, as pessoas aquilo que devem fazer é lutar, informarem-se, porque as pessoas devem se informar e hoje em dia conseguem se informar de tudo e mais alguma coisa com um simples telemóvel. Portanto, nós conseguimos ligar ao mundo com um simples telemóvel e temos as informações todas. Portanto, que não desistam, que nunca aceitem que lhe digam tu não vais conseguir ou isto não é para ti. Não, isso não é verdade. Que vão para a frente, que prossigam, que batalhem e que não se deixem ficar. Agora também não podem dizer, olha, tu não podes fazer e as pessoas, pronto, então está bem, eu vou estar Sim, quietinha. Não, o que batalhem, que conformismo, lutem, que conformismo, vão, que conformismo. vão, não podem, não podem. Portanto, têm que ir à luta, que façam acontecer, que não esperem que sejam os outros a dar-lhes tudo e a empurrar. Não, que tenham iniciativa. É aquilo que devem fazer é ter iniciativa, que procurem, que batalhem, porque as portas vão se abrir. És absolutamente inspirador, grande testemunho. Antes de avançar para o ping-pong, Ah, só uma última pergunta, porque tenho a uhum. certeza absoluta que a tua mulher é um grande pilar para ti. O que é que representa, o que é a tua mulher para ti, o que é que ela foi para ti durante todo este caminho que vocês construíram? A Ana é o meu suporte. A Ana dá-me a liberdade para eu fazer tudo e mais alguma coisa. Portanto, eu quando não estou e eu passo muito tempo nos treinos e nos estágios fora de casa, agora as coisas estão melhor, porque o Tomás já tem 15 anos, mas quando ele era mais pequeno era mais complicado e a Ana sempre aguentou as coisas todas sozinha, com a ajuda, claro, da nossa família, dos meus pais, dos meus sogros, da minha irmã, de amigos, portanto, nunca tive esse problema, mas ela é o meu pilar, portanto, ela também acompanha-me. Ano passado nós fomos ao Egito e ela foi-nos ver, juntamente com o Tony, foi-nos ver ao Egito, portanto, nós tínhamos, até no Egito, tínhamos uma claque portuguesa, Uau. e o Tomás também foi ver. Portanto, só não foram este ano à Lituânia, porque a Ana, entretanto, teve que fazer uma pequena cirurgia e não conseguiu ir, porque também ia à Lituânia. Portanto, acompanha-me nos jogos, acompanha-me em todo lado, é essencial. Neste processo todo, sem ela, as coisas não eram da mesma forma, de certeza absoluta. Portanto, é muito importante. A vida com amor é muito mais saborosa e especial, portanto, gostei muito do que tu disseste. É, como é óbvio, como é óbvio. Olha, vamos avançar para perguntas final de resposta rápida. Uma palavra que Ok. define a tua vida. Resiliência, O que é que o acidente te ensinou? a lutar O que é e a que. não desistir dos sonhos. Exato. O que é o remo para ti, numa palavra? Prazer, O handball. sonho, O que é que representou para ti ser campeão do mundo e da Europa? um sonho realizado, um orgulho imenso. Sensação de representar Portugal numa palavra. Orgulho, não há outro. A tua família numa palavra. Amor, Um sonho desportivo por realizar. ser campeão do mundo de handball. Ok. Mas já realizaste, não? Sim, mas agora na vertente de 4. Ah, ok. Vai acontecer. Quando é que é o próximo Na campeão do mundo? vertente de Campeonato 4. do mundo? É agora em setembro no Egito. Vai. Vamos voltar a arrasar, não tenho Esperemos, dúvidas esperemos que nenhuma. sim, esperemos que sim. Como vês o teu futuro? Daqui a 5 anos? Uh, 5 anos, igual a hoje. Igual a hoje. Na luta, Uhum. no desporto e na vida. Igual a hoje. Um bocadinho com menos cabelo e mais brancas. Exato, isso é inevitável. Isso É, não, é é inevitável, é inevitável. inevitável, é inevitável. O que é que o desporto representa para ti? Liberdade e bem-estar. Se pudesses falar com o Pedro de 19 anos, o que é que lhe dirias hoje? Consegui, Conseguiste, sem dúvida. Pedro, olha, foi um consegui, gosto enorme, consegui. foi mesmo um privilégio ter-te Obrigado, aqui. o gosto foi meu. E acredito que o teu testemunho vai inspirar muita gente se vai identificar contigo, tendo algum tipo de limitação física ou não, muita gente se vai identificar contigo, que, que houvesse mais pessoas neste mundo com essa tua visão das coisas e a não permitir que uma determinada condição defina a tua vida e aquilo que tu vais fazer. Foi um gosto enorme, foi um prazer ter-te aqui.
Obrigado por ter estado desse lado. Se gostaste deste vídeo, partilha com todos os teus familiares, conhecidos e amigos amantes do desporto, tal como eu, tal como tu. Vamos fazer crescer esta comunidade. Volto para a semana com promessa de mais desporto e este foi um convidado muito especial que nos demonstrou que um infortúnio da vida não tem que definir a nossa vida daqui para a frente. Grande convidado que eu tive aqui, eu tive um gosto enorme de ter aqui o Pedro e volto para a semana. Muito obrigado.